Chega de moleza, vamos trabalhar. A vida de Jesus. Mas antes de nós entrarmos na vida de Jesus propriamente dita, nós precisamos conhecer o cenário da época. Nós precisamos entender um pouquinho sobre a geografia da região, a política, a cultura, a língua que eles falavam, sobre os escritos, que funciona como um pano de fundo para entendermos melhor o ministério de Jesus. Período interbíblico, 400 anos. Sobre o período interbíblico, com bastante detalhes, eu vou deixar o link para você aí na descrição. Se você ainda não assistiu o vídeo, vale a pena conferir. E por que este período é importante? Porque quando nós saímos do Antigo Testamento, do último livro, o livro do profeta Malaquias, e vamos para o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus, nós temos uma distância de aproximadamente 400 anos. Na verdade, esta quantidade de anos ela é um pouquinho maior, mas para facilitar o aprendizado, nós sempre trabalhamos com números redondos. É importante que você guarde esta primeira informação da aula de hoje. Do livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, até o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Mateus, 400 anos de distância. Logo, um período de 400 anos, muitas coisas mudam. Olha, por exemplo, o nosso país. Nós estamos da descoberta do Brasil até agora com 521 anos. Olha como mudou o nosso país em todos os aspectos. Não é diferente no cenário bíblico. Do último livro, o livro do profeta Malaquias, o ambiente era um. Quando nós entramos no Novo Testamento, o ambiente é totalmente diferente. Eu preparei um slide, um único slide sobre este período. Eu vou mostrar para você para facilitar o nosso aprendizado. Eu vou expandir na tela, assim fica mais fácil para a visualização. Período interbíblico, mais ou menos 400 anos. O número é redondo para facilitar o aprendizado. O Império Persa, na verdade, ele teve 200 anos mais ou menos de duração. Só que os primeiros 100 anos do Império Persa nós encontramos no Antigo Testamento e os outros 100 anos não, certo? 100 anos do período persa, mais ou menos 160 anos do período grego. Aqui eu estou contando inclusive o período que o Império Grego foi dividido em 4 partes após a morte de Alexandre. Daí 160 anos, mais ou menos. 100 anos domínio Macabeus, mais ou menos. E até Jesus, mais ou menos 60 anos do Império Romano. Então Jesus nasce aproximadamente 60 anos após o domínio do Império Romano. Se você fizer essa soma, você vai chegar em 420, mas como eu disse, sempre vamos trabalhar com números redondos. Vamos voltar. Como eu digo em todas as aulas, esses slides eles estarão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixá-los para fins didáticos, de repente você seleciona na sua comunidade, quiser usar esse material, fique à vontade. Bem, quais foram as mudanças que surgiram neste período? Vamos ver mais um slide? Mudanças na política, na cultura, na geografia, na religião, no idioma e nos escritos. Olha que interessante. Por que mudanças na política? Ora, o governo estava na mão dos persas, na verdade medo-persas, a união de Dario com Ciro. Tudo isso eu ensino no playlist que eu vou deixar aí para você na descrição. E agora nós vamos para o Império Romano,
passando pelo período grego e pelo período dos Macabeus, logo a mudança é total. O sistema de governar, o sistema político romano é totalmente diferente. Aí nós vamos entender por que Herodes está governando no período romano, porque Pilatos aparece também neste período, quem era o imperador romano quando Jesus nasceu, quem era o imperador romano quando Jesus foi crucificado. Tudo isso nós vamos aprender na mudança política. Mudança na cultura. A cultura do Antigo Testamento, do Império Persa ou Medo-Persa é totalmente diferente da cultura da época de Jesus. Todo o povo estava envolvido com a cultura grega, o helenismo. É uma mudança total. E esta cultura grega, ela foi levada para todas as regiões. É muito importante entender essa questão para entender sobre a vida de Jesus. Mudança geográfica. Houve uma mudança também territorial. A Judéia, a Galiléia, Samaria. Tudo isso nós vamos aprender como o governo romano dividiu aquela região, aquele território. Mudança na religião. Nós vamos encontrar em destaque neste período dois grupos, os fariseus e os saduceus. E os dois conversaram com Jesus, debateram com Jesus, os dois grupos. Então, nós vamos entender a diferença destes dois grupos religiosos principais. A mudança de idioma. Na época, eles estavam falando o aramaico e o grego, e também os escritos. O Antigo Testamento foi escrito quase 100% na língua hebraica, mas o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E se a língua era grega, como eles faziam para ler o Antigo Testamento? Aí nós vamos aprender em que língua eles estavam lendo o Antigo Testamento na época de Jesus. Como eu disse, precisamos entender todas estas mudanças para entender melhor os ensinamentos de Jesus, a época de Jesus, a vida de Jesus. No ano 63, Roma passou a governar a região onde Jesus nasceu. O povo judeu teve o seu próprio governo durante aqueles 100 anos, mais ou menos, do período Macabeus. Mas uma disputa entre a família para ver quem ficaria governando, eles apelaram para Roma ajudá-los nessa disputa. E nós sabemos que um reino dividido não subsiste. Roma, vendo a fraqueza do povo judeu, enviou o general Pompeu, ele tomou o poder, isto no ano 63 antes de Jesus nascer, e colocou para governar aquela região, a Palestina, Antípater. Antípater não era judeu, ele era edumeu, da linhagem de Esaú. Portanto, era um povo inimigo do povo judeu. E ele governou até o ano 37 antes de Cristo. Quando ele morreu, o seu filho assumiu o governo. E quem era o filho de Antípater? Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas. Herodes era um político muito habilidoso. Ele realmente fez muitas melhorias na região. Inclusive, para agradar o povo judeu, ele reformou o templo, ampliou o templo e, de fato, ficou muito bonito. Mas ele fez isso, como eu disse, para agradar o povo judeu. Mas era um homem terrível, um homem mau. Ele mandou matar a sua própria esposa e 3 dos seus filhos. Olha que homem terrível. E como eu disse, esse é o Herodes que mandou matar as criancinhas da cidade de Belém. Então, esta foi a mudança política que aconteceu na região. O território
passou a pertencer ao Império Romano e Roma colocou para governar a região Antípater, que era idumeu, portanto não era judeu, os idumeus eram descendentes de Esaú, e na morte de Antípater assume Herodes o Grande. Esse é o primeiro Herodes. Vamos agora para as mudanças geográficas. Deixa eu abrir na tela para você o mapa de como era a região na época de Jesus. Como você está vendo, ao norte ficava a Galileia, no centro Samaria, no sul a Judéia, do lado leste a Pérea e Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, que tinham uma certa autonomia, mas também pertencia ao governo romano. Toda a região está no controle de Roma. Deixa eu voltar. Deixa eu falar um pouquinho da Galileia, chamada Galileia dos Gentios. E por que esse nome? Como nós já aprendemos na matéria História dos Hebreus, tem também o playlist aí ensinando tudo sobre este assunto. Quando Salomão morreu, o reino foi dividido. O reino do norte, com 10 tribos, conhecido como Reino de Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, conhecido como Reino de Judá. Esta divisão aconteceu mais ou menos no ano 932 a.C. E no ano 722, a Síria invadiu o Reino do Norte e o Império Assírio tinha como política misturar os povos. Trouxeram pessoas de outras regiões para habitar ali na região da Galileia e levou pessoas da Galileia para outras regiões. Esta era a política da Síria. Com isso, ela enfraquecia a nacionalidade dos povos. Daí o nome Galileia dos Gentios, em função desta mistura. A mistura do Reino do Norte com os pagãos, com os gentios. Tranquilo? E Samaria, que era a capital política do Reino do Norte, ela foi destruída, seus habitantes deportados e aquela mesma mistura. Daí o Reino do Sul, o Reino de Judá, não gostaram dos samaritanos, evitavam até passar por Samaria, em função desta mistura. Interessante que os samaritanos desenvolveram um culto onde eles aceitavam só o Pentateuco como palavra de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E como eu disse, havia um conflito constante entre judeus e samaritanos. Já o território da Judéia continuava mais ou menos como na época da divisão, não houve alteração no território. Quando o reino de Judá, Reino do Sul, foi invadido pela Babilônia, ela levou muitos judeus para o cativeiro, deixou só as pessoas mais pobres na região, mas eles retornaram do cativeiro. Isso nós podemos verificar nos livros de Esdras e Neemias. Praticamente não houve mudanças na geografia da região. A Pérea era uma região formada basicamente por judeus. Ficava do outro lado do Jordão, a região que João Batista batizava. Depois nós vamos ver as cidades por onde Jesus passou e em que região pertencia. Já Decápolis, que significa 10 cidades, estas cidades eram habitadas, na sua maioria, por gentios. Depois nós vamos aprender que Jesus também passou nesta região. E a mudança cultural? Alexandre o Grande tinha como política levar a língua e a cultura grega para todos os povos, que nós chamamos de helenismo. Quando você vê esse termo, você já sabe. Helenismo é a cultura e a língua grega. E com esta política, a língua grega passou a ser uma língua auxiliar, o que facilitava a comunicação de todas as pessoas
dentro do império. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Interessante que parte da população judaica aceitou o helenismo e até mesmo alguns líderes, mas cidadãos mais comuns, parte da população, não aceitava em hipótese alguma o helenismo, consideravam como paganismo. E em função desta divisão dos que aceitavam o helenismo e quem não aceitava, surgem dois grupos religiosos principais: o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. E quem eram os fariseus? Segundo alguns estudiosos, nós não podemos afirmar, mas estes pesquisadores dizem que a palavra fariseu significa separado. E realmente, eles procuravam viver separados do pecado. Essa é a ideia, embora não possa ser confirmada. Os fariseus surgem por volta do ano 140 a.C., período dos Macabeus. Há quem diz que surgiu até um pouco antes, mas vamos ficar com essa data aproximada, 140 antes do nascimento de Jesus. E eles vinham, os fariseus, do povo comum e tinham como objetivo ensinar a lei para o povo, defender a ortodoxia, ou seja, as doutrinas ensinadas por Moisés, pelos escritos, pelos profetas. Este era o objetivo dos fariseus. E eles eram legalistas e ritualistas. Olha que interessante. Aceitavam a lei, os escritos, o Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia. E também a tradição, que era a forma oral de transmitir os ensinamentos da Bíblia. Como eles vinham do povo comum, eles tinham o apoio da sociedade. Eram adversários dos saduceus, nós já vamos ver os saduceus, mas eram adversários, guarda esta informação. Eram conservadores da palavra, chegavam a ser fanáticos. E os fariseus sempre foram um grupo menor. E entre as doutrinas que os fariseus ensinavam, defendiam, tem duas que eu quero destacar: a imortalidade da alma e a crença na ressurreição. Isto é muito importante. Guardou? Imortalidade da alma e a crença na ressurreição. Eles eram defensores do direito do povo, então, num certo sentido, eles eram democráticos. E nós podemos afirmar que Nicodemos, José de Arimateia e Paulo foram fariseus. Olha que importante. Os três tiveram um encontro com Cristo. Agora vamos para os saduceus. E eles já faziam parte da aristocracia, da classe sacerdotal, da classe nobre. Eles já aceitavam a cultura grega helenista, diferente dos fariseus. Também surgiram no período dos Macabeus, como os fariseus. Interessante que, como eles não tinham o apoio do povo, eles procuravam, quando precisavam deste apoio, se unir aos fariseus, porque, como nós aprendemos, os fariseus já tinham o apoio da população, do povo em geral. Olha que interessante. Há um detalhe importante também, que os saduceus desapareceram no ano mais ou menos 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém. E os ensinamentos dos saduceus? Diferente dos fariseus, eles negavam a tradição, ou seja, aquele ensinamento oral transmitido pelos fariseus. Só aceitavam o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Negavam a imortalidade da alma, negavam a ressurreição. E logo, já que negavam a imortalidade da alma e a ressurreição, eram materialistas. Bem, depois destes dois grupos principais, os saduceus e os fariseus, nós temos os herodianos. Quem eram os herodianos?
aqueles que apoiavam Herodes. Chegavam até a achar que o Messias viria da dinastia de Herodes. Olha que absurdo, porque Herodes era idumeu. E na religião, os herodianos pendiam conforme os seus interesses, ora para o lado dos fariseus e ora para o lado dos saduceus, dependia do interesse no momento. E eles apoiavam o pagamento de tributo para Roma, mas embora eles apoiassem o pagamento de tributo para Roma, eles não queriam um governo direto de Roma, daí apoiarem Herodes. Herodes ficava tipo de um intermediário entre Roma e a Judéia. E, por último, os zelotes. Os zelotes já formavam um partido nacionalista que se opunha violentamente contra Roma. Eles eram mais políticos do que religiosos, os zelotes. Interessante que Jesus tinha um discípulo chamado Simão, que era zelote. Olha que interessante. Nós temos também na religião os escribas, que são os mestres da lei. Era uma classe especial porque copiavam documentos importantes. Na época era tudo manuscrito e nem todos sabiam escrever. Então o trabalho dos escribas ele era muito importante e especial. E na época do exílio babilônico, eles ensinavam para o povo a lei de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Veja que Esdras era escriba. Só que tem um probleminha aí, os escribas, no zelo de proteger a lei, começaram a aumentar as exigências da lei. Pois nós vamos ver isso aí nos ensinos de Jesus. A que ponto os escribas chegaram, os ensinadores da lei chegaram. Temos também os sacerdotes, que deveriam ser descendentes de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi. E nós temos os sacerdotes que viviam em Jerusalém, estes trabalhavam de forma integral no templo, mas nós temos também os sacerdotes que viviam fora de Jerusalém, e estes participavam do rodízio dos sacerdotes, que foi criado na época de Davi. Os sacerdotes que viviam em Jerusalém, eles eram mais importantes do que aqueles que viviam fora de Jerusalém. Encontramos também neste período o sumo sacerdote, que deveria ser descendente direto de Arão, só que na época dos Macabeus, o sumo sacerdote passou a exercer também o poder político, o que foi terrível para a nação. Não funciona. Política e religião são coisas distintas. Isso é um exemplo muito importante para os dias atuais, porque o religioso cuida das coisas espirituais e o político cuida das coisas materiais. Esse casamento é prejudicial e foi o que aconteceu nesse período dos Macabeus. A união da política com a religião foi um desastre para a nação. E com o domínio de Roma, Roma passou a escolher o sumo sacerdote da mesma forma que escolhia os seus representantes políticos. Ocorre que o sumo sacerdote ficava exercendo o seu trabalho, a sua função até a morte. E isso nós vamos ver com clareza na época de Jesus. Temos também o Rabi, que significa meu mestre, meu senhor. João era chamado pelos seus discípulos de Rabi, Jesus era chamado pelos seus discípulos de Rabi, e os escribas também queriam este título de Rabi. Nós vamos entender isso aí nos ensinamentos de Jesus. Temos também, ainda na questão religiosa, o Sinédrio, que era formado por anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, os escribas. E o Sinédrio era presidido pelo sumo sacerdote. O governo, embora dominado por Roma, grande parte do governo ficava nas mãos do Sinédrio. O Sinédrio também foi abolido após a queda de Jerusalém, no ano mais ou menos 70 depois de Cristo. Temos o templo. O templo
O templo foi construído por Salomão mais ou menos no ano 950, só que foi destruído pelo Império Babilônico por volta do ano 586 a.C. Mas com o retorno do cativeiro, com o retorno da Babilônia, na época do Império Medo-Persa, com Zorobabel e Esdras, foi reconstruído o templo. Só que a estrutura foi menor, foi inferior àquele templo construído por Salomão. Mas, quando Herodes assume o governo da região, ele manda ampliar o templo. E para ampliar o espaço, Herodes manda construir o muro para o aterro, que é o Muro das Lamentações. Existe até hoje. E como nós já aprendemos, Herodes fez isto para agradar o povo judeu. E realmente ficou magnífico o templo. Sinagogas. O que era a sinagoga? Na época do exílio babilônico, os judeus construíam esses espaços para estudar a lei, para estudar a palavra de Deus. E nós vamos encontrar estes templos, estas casas de estudo da palavra distribuídas em todo o Império Romano, o que facilitava muito o trabalho de Paulo. Veja que quando Paulo começou a pregar o Evangelho, primeiro ele ia na sinagoga. Os templos que nós usamos hoje têm origem na sinagoga. Portanto, o objetivo principal do templo é o ensino da palavra de Deus. Igreja que não ensina a palavra de Deus tem alguma coisa errada, porque ela vem de lá, da época das sinagogas. Olha que interessante, como é importante entender estas mudanças que aconteceram. Vamos agora partir para outra mudança, idiomas. Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, mas na época de Jesus, eles não estavam mais falando o hebraico, estavam falando o aramaico. E também usavam como língua auxiliar a língua grega. Era como o inglês hoje. Nós temos aqui no Brasil a nossa língua é a língua portuguesa, mas é muito importante conhecer a língua inglesa, porque ela é usada no mundo inteiro. O grego estava para aquela época como o inglês está para nós hoje. Olha que interessante. Então, com certeza, Jesus falava aramaico, hebraico, porque nós vemos ele lendo textos bíblicos, e provavelmente Jesus também falava a língua grega. Não podemos afirmar, mas com certeza o aramaico e o hebraico Jesus falava. Daí a importância do papel do escriba, dos doutores da lei, para ler, porque nem todos liam mais o hebraico. Na sinagoga precisava de alguém que conhecesse o hebraico para ler e interpretar para o povo na língua aramaica, que era a língua que eles estavam falando na época. Veja que já o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o que facilitou. Bem, só falta agora os escritos. Nós temos o Antigo Testamento na língua hebraica, mas neste período nós também temos o Antigo Testamento na língua grega, que é a Septuaginta. A Septuaginta, conhecida como tradução dos 70, você pode ver aí em literatura o L maiúsculo, X e X, tudo maiúsculo. O L representando 50, X 10, duas vezes, então L 50 mais 10 e mais 10, 70. Septuaginta. Ela foi traduzida do hebraico para o grego a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo, em Alexandria, por volta do ano 285 a.C. Então nós temos o Antigo Testamento na época de Jesus na língua hebraica, nós temos na língua grega. E o Novo Testamento foi escrito também na língua grega. Veja como facilitou o trabalho de evangelização. Bem, conhecendo estas 6 mudanças, nós já podemos entrar no dia a dia de Jesus.
Vamos começar pelo seu nascimento. Se você quiser este material, é só acessar o nosso site. Estão todos lá disponíveis para você. O site é o www.icp.com.br. Para ficar bem didático, bem fácil de aprender, eu dividi em 8 períodos a vida de Jesus narrada nos evangelhos. Primeiro deles, nascimento e juventude, duração mais ou menos 30 anos. Ocorre na cidade de Belém, Egito e Nazaré. Segundo período, preparação para o ministério, duração. Nós não temos o tempo de duração. Local, Rio Jordão e deserto. Terceiro período, ministério inicial na Judéia, duração mais ou menos 8 meses. Ocorre na Judéia e Samaria. Quarto período, ministério na Galileia, duração mais ou menos 2 anos, ocorre na Galileia. Quinto período, ministério posterior na Judéia, duração mais ou menos 1 mês, Pérea e Judéia. Sexto período, ministério na Pérea, duração mais ou menos 4 meses, Pérea e Judéia. Última semana, que é a crucificação e a ressurreição de Jesus. Duração mais ou menos 7 dias e ocorre na Judéia e Jerusalém. E oitavo e último período, aparecimento após a ressurreição, duração mais ou menos 40 dias, Jerusalém e Galileia. Notou como foi importante nós estudarmos o mapa, a geografia da região, de estudarmos um pouquinho a cronologia bíblica, de estudarmos o período interbíblico para nós entendermos as mudanças que ocorreram antes de nós entrarmos nos evangelhos? Se você encontrar alguma dificuldade para entender estes períodos, por favor, visite as aulas anteriores no playlist A Vida de Jesus. Nós vamos tentar, pelo menos, colocar em ordem cronológica tudo que está registrado nos evangelhos. Vamos para o primeiro texto bíblico, que é a nossa fonte principal, a palavra de Deus, a Bíblia. Lucas, no primeiro capítulo, versículos 26 e 27. Diz assim o texto sagrado: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Tá vendo aí em destaque Nazaré na cor amarela? Sempre eu vou destacar a cidade para nós verificarmos no mapa na sequência. Vamos para o mapinha. Eu vou expandir na tela para facilitar o aprendizado. Este é o mapa, nós vamos trabalhar com ele praticamente em todas as aulas. Vamos rapidamente dar uma passadinha neste mapa. Nós temos o mar Mediterrâneo, que é o Mar Grande, chamado na Bíblia de Mar Grande, Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, o Rio Jordão, ele desce e deságua no Mar Morto. E nós já aprendemos que o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então as águas vão evaporando porque não tem outra saída. Nós já aprendemos isso em geografia bíblica. Se você perdeu as aulas, elas também estão aí no playlist, onde eu ensino a desenhar este mapa. Bem, nós temos aqui a cidade de Nazaré, Samaria, Jerusalém e Belém. E aqui embaixo, bem embaixo, onde está a setinha, nós temos o Egito. Bem, como nós lemos no texto, José e Maria estavam habitando na cidade de Nazaré. Vamos para o próximo texto. Lucas capítulo 2, versículos 4 e 5.
E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Vamos ver o mapinha. Eles saíram de Nazaré e foram até Belém, passaram com certeza por Jerusalém e foram até a cidade de Belém. A distância é de aproximadamente 160 quilômetros, considerando mais ou menos de 25 a 30 quilômetros de viagem por dia. Eles levaram aí em torno de 6, 7 dias para chegarem na cidade de Belém. Vamos para outro texto. Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Vamos ver o mapa? Saíram de Belém e foram até o Egito. Mais ou menos 560 quilômetros de distância. A viagem é de mais ou menos 20 dias, mais ou menos. Sempre nós vamos trabalhar com mais ou menos. 20 dias viajando. Não foi fácil, não. Vamos em frente, vamos para o próximo texto. Mateus capítulo 2, versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Olha aí Nazaré novamente. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vamos para o mapa de novo. Saíram do Egito e retornaram para Nazaré, na Galiléia. Mais ou menos 650 quilômetros de distância, aproximadamente 22, 23 dias viajando. Você notou que eu só li versículos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Sabe por quê? Eu vou mostrar para você uma tabelinha. Olha só. O primeiro período ele está registrado no primeiro e no segundo capítulos de Mateus e no primeiro e no segundo capítulos de Lucas. Marcos não traz nenhuma informação do primeiro período. E João já narra no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 3, a divindade de Jesus. Significa, se você quiser ler sobre o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, onde ele viveu, você precisa ler o primeiro capítulo e o segundo de Mateus e o primeiro e segundo capítulo de Lucas. Um completa o outro. Você não vai encontrar nada deste primeiro período no Evangelho de Marcos e nem no Evangelho de João. O Evangelho de João vai tratar, no começo do primeiro capítulo, da divindade de Jesus. Viu como está ficando fácil de aprender? Agora eu vou dar um dever de casa para você. Você vai ler os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. E, se possível, você vai lá na internet, baixa a tabelinha e vai marcando os trechos que eu vou apresentar para você agora. Esta é a tabelinha. Anunciação de Zacarias, Lucas, primeiro capítulo, dos versículos de 5 a 25. Anunciação a Maria, o anjo anunciando, tanto para Zacarias como Maria. Lucas, primeiro capítulo, versículos 26 ao 38. Visita de Maria a Isabel, Lucas, primeiro capítulo, de 39 a 56. Maria volta a Nazaré, Lucas, primeiro capítulo, verso 56.
A anunciação a José, o anjo anunciando a José, Mateus no primeiro capítulo de 18 a 24. Nascimento de João Batista, Lucas no primeiro capítulo, versos de 57 a 80. Nascimento de Jesus, aqui olha, entra já o relato nos dois evangelhos, Mateus no primeiro capítulo, verso 25, e Lucas no capítulo 2, versos de 1 a 7. Anunciação aos pastores, Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 20. Circuncisão de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 21. Apresentação de Jesus, Lucas capítulo 2, de 22 a 38. Fuga para o Egito, Mateus capítulo 2, de 13 a 15. Morte dos meninos de Belém, Mateus capítulo 2, de 16 a 18. Regresso a Nazaré, Mateus capítulo 2, versos de 19 a 23 e Lucas 2 e 39. Viu? Mastigadinho para você. Você com a tabelinha, você vai lendo, vai fazendo uma marquinha, vai ajudar muito no aprendizado. E nós faremos isto nos 8 períodos da vida de Jesus. Vai ser muito legal, você vai crescer muito no aprendizado da palavra de Deus. Vai por mim, faça este exercício, esse dever de casa, vale a pena. Faça com a família, todos juntos aprendendo, estudando a palavra de Deus. Nós estudamos o primeiro período da vida de Jesus, nascimento e juventude. E ficou faltando só falar da juventude de Jesus, o que nós vamos aprender agora. E também vamos estudar o segundo período, que é a preparação para o ministério. Nós não temos quanto tempo durou este período. Sabemos que ele ocorre ali na região da Galileia, depois no Jordão e no deserto, onde Jesus foi tentado. Deixa eu abrir na tela o mapinha. Olha, tá vendo? Região da Galileia, o Rio Jordão, e Jerusalém, Belém. Agora vamos verificar no nosso quadro os 4 evangelhos. Mateus não fala nada sobre a juventude de Jesus. Marcos não fala nada sobre a juventude de Jesus. João também não fala nada sobre a juventude de Jesus. O único que fala é o evangelista Lucas. E o registro está no capítulo 2, do versículo 39 ao 52. Vamos ler um texto? Lucas, capítulo 2, versículos do 40 ao 42. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Este é o único relato que nós temos. Fala de Jesus com 12 anos. E se você quiser saber o que aconteceu em Jerusalém quando Jesus foi com os seus pais com a idade de 12 anos, você precisa ler Lucas, capítulo 2, dos versículos 39 a 52. É rapidinho a leitura. Agora vamos para o segundo período, o início do ministério de Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 3, versículo 23, só a parte A. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Essa informação é importante. 30 anos aproximadamente quando Jesus começa o seu ministério. Vamos para o nosso quadro. Neste quadro, nós encontramos todos os registros do início do ministério de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 11. São 28 versículos. Marcos no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 13, são 13 versículos. Lucas no capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 13, são 51 versículos. João
no capítulo 1, versículo 6 até o 34. São 29 versículos. Como eu disse, na verdade, em João nós encontramos o testemunho de João Batista, onde ele fala de Jesus. Você lendo todos estes textos, é rapidinha a leitura, você vai aprender tudo sobre o início do ministério de Jesus. Mas antes do início do ministério de Jesus, nós vamos encontrar nos evangelhos o ministério de João Batista. Vamos verificar na nossa tabelinha? Ministério público de João Batista. Mateus, no capítulo 3, do 1 até o versículo 12. Marcos, primeiro capítulo, do 1 até o versículo 8. Lucas, capítulo 3, do 1 até o versículo 18. E João, no capítulo 1, do versículo 15 até o 34. Na verdade, é o testemunho de João Batista, onde ele fala de Jesus. Agora, interessante, e nestes registros sobre o ministério público de João Batista, nós vamos encontrar o registro do batismo de Jesus e da tentação no deserto, exceto o Evangelho de João. O Evangelho de João não registra a tentação no deserto. E como eu disse, no Evangelho de João é o testemunho de João Batista, onde ele fala do batismo de Jesus. Mas, repito, não fala da tentação no deserto. E, por último, o fim do ministério público de João Batista e o início do ministério público de Jesus. Olha aí a tabelinha. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 11. Marcos, no primeiro capítulo, do versículo 9 até o versículo 13. Lucas, capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo 13. E João, primeiro capítulo, do versículo 29 até o 34. Como eu disse, é o testemunho de João Batista, onde ele relata o batismo de Jesus.